Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, é rapidinho e super importante para mim, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais diferenças entre birra e crise, certo? Então você deve ficar atento a 3 pontos principais quando a criança apresentar o comportamento, certo? O primeiro ponto é: o episódio cessa quando ela tem a vontade atendida, né? O que é isso? A criança está chorando, se jogando no chão porque quer um brinquedo. Na birra, o que acontece? Se você entregar o brinquedo, que é o motivo da birra, o episódio vai cessar. Na crise, quando você atende ao que aquela criança está querendo, o episódio não cessa, certo? Porque tem aí um fator sensorial envolvido. Tá? Então, o primeiro ponto a ficar atento é esse. Na birra, o episódio cessa quando ela tem o desejo atendido. Na crise, não. O segundo ponto a ficar atento é: na birra, ela presta atenção à própria segurança, certo? Então, a criança se joga no chão, mas ela se joga porque ela sabe que ali ela está segura, né? Não é alto ou ela não vai se machucar. Já na crise, a criança não presta atenção na própria segurança. E é preciso ficar atento porque ela pode, inclusive, se machucar, tá certo? E o terceiro ponto a que você deve ficar atento é que na birra, a criança presta atenção na sua reação. Então, ela tá lá tendo o episódio de birra, mas de vez em quando ela olha para ver como o cuidador está reagindo, né? E ela muda o comportamento de acordo com a reação do cuidador, certo? Já na crise, a criança não presta atenção na sua reação. Normalmente tem fatores sensoriais associados, normalmente ocorre por uma sobrecarga sensorial, certo? Então ela não tá nem aí para a reação do cuidador, nem para a segurança, nem se o desejo dela vai ser atendido. Realmente ela tá passando por uma sobrecarga sensorial. E por que é tão importante diferenciar esses dois comportamentos? Justamente porque o manuseio da situação é diferente, né? Na birra, a gente tem que estar atento para não reforçar o comportamento daquela criança. Então, se ela cessa quando tem o desejo atendido, né? O ideal é que a gente não atenda, porque senão ela vai entender que toda vez que ela tiver aquela reação de birra, ela vai ser atendida. Então, na birra, o ideal é redirecionar o comportamento, tentar mudar a criança de ambiente, chamar atenção para outra coisa, né? Mas, se possível, não ceder ao motivo da birra, senão você vai reforçar o comportamento. Já na crise, como que deve ser aí o manuseio da situação? Primeiro é tentar tirar a criança daquela situação, daquela sobrecarga sensorial, né? Então, levar para um lugar mais calmo, mais silencioso, onde tenha menos luz, menos barulho. Falar com voz baixa, calma. Se você gritar com uma criança que está em crise, isso só vai piorar a situação, certo? Então, fale com uma voz calma. Frases curtas, tente deixar aquela criança confortável, né? E retirar os possíveis fatores desencadeantes daquela reação sensorial. Em ambas as situações, as crianças precisam do nosso apoio, mas o apoio, o suporte que a gente vai oferecer é diferente dependendo da situação, tá certo? A birra faz parte do desenvolvimento normal da criança, né? Toda criança passa pelas fases da birra, é um momento em que ela tá ali se descobrindo como indivíduo, com vontades próprias, né? E é importante a gente saber manusear para evitar que essa fase se prolongue por muito tempo, para ela entender que existem situações que a gente não vai ter os nossos desejos, as nossas vontades atendidas, né? E na crise é super importante dar o conforto que essa criança precisa, porque eles sentem inclusive dor, né? É uma sobrecarga sensorial muito grande, é uma explosão de reações que eles não sabem lidar. Então, a gente precisa acalmar essa criança, dar conforto para essa criança e aguardar a crise passar, né? Normalmente, a crise leva mais tempo para se solucionar, justamente porque tem uma questão sensorial envolvida. E você deve estar atento na questão da crise, principalmente a tentar evitar o que desencadeia, né? Então, se você sabe que aquela criança tem sensibilidade ao som,
Se você vai para um lugar mais barulhento, é bom levar um abafador. Ou se tem sensibilidade à luz, né? Talvez um óculos escuro, se a criança aceitar usar. Tentar evitar a exposição àquele estímulo antes que a crise aconteça, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curte aqui, não deixe de se inscrever nesse canal, por favor, é muito importante para o meu trabalho. E se gostou, compartilhe aí nos grupos de pais também, para eles aprenderem também um pouquinho a diferenciar crise e birra, tá certo? Até o próximo vídeo!